Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Livro de 1 Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 2. Eucana tinha duas mulheres, Ana e Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. E todos os anos Eucana saía da sua cidade e ia a Siló, a fim de adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor Todo-Poderoso. Ofni e Finéias, os filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor Deus em Siló. Cada vez que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava uma parte para Penina e outra parte para todos os seus filhos e filhas. Mas para Ana, ele dava 2 vezes mais. Eucana amava muito, embora o Senhor não permitisse que ela tivesse filhos. Penina, sua rival, provocava e humilhava, porque o Senhor não permitia que ela tivesse filhos. E isso acontecia ano após ano. Sempre que ia ao santuário do Senhor, Penina irritava tanto Ana que ela ficava só chorando e não comia nada. Um dia o seu marido Eucana lhe perguntou: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está sempre triste? Por acaso eu não sou melhor para você do que 10 filhos? E certa vez eles estavam em Siló e tinham acabado de comer. E Eli, o sacerdote, estava sentado na sua cadeira na porta da tenda sagrada. Ana se levantou aflita e, chorando muito, orou a Deus, o Senhor, e fez esta promessa: Ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva, vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueças a tua serva. E se tu me deres um filho, prometo que o dedicarei a ti por toda a vida, e que ele nunca cortará o cabelo. E Ana continuou orando ao Senhor durante tanto tempo, que ele começou a prestar atenção nela, e notou que os seus lábios se mexiam, porém não saía nenhum som. E Ana estava orando em silêncio, mas Eli pensava que ela estava bêbada, e disse: Até quando você vai ficar embriagada? Veja se para de beber. Senhor, respondeu ela, eu não estou bêbada, não bebi nem vinho, nem bebida forte. Estou desesperada. Estava orando, contando a minha aflição ao Senhor. E não pense que sou uma mulher sem moral. Eu estava orando daquele jeito, porque sou muito infeliz e sofredora. Então ele disse: Vá em paz, que o Deus de Israel lhe deu o que você pediu, e que o Senhor sempre pense bem de mim, respondeu ela. E saiu, então comeu alguma coisa, e já não estava mais tão triste. Glória a Deus. Vamos voltar para 1 Samuel, capítulo 1. A gente pode precisar rever alguns versículos. E essa história de Ana e de Samuel é uma história que, de tantas outras, né? Eu fico às vezes dizendo que eu tenho uma preferida, mas eu acabo descobrindo outra e outra e outra das histórias que nós encontramos na Bíblia, que não são apenas histórias para fazer a gente acreditar em alguma coisa, né? Aquela história que deixa tudo mais bonitinho para ver se a gente acredita, mas são coisas que de verdade aconteceram. E eu louvo ao Senhor porque o mesmo Deus lá do tempo de Ana, de Samuel, é o Deus que nós servimos, né? O nosso Deus não muda. E eu louvo ao Senhor por isso. E eu aprendi algumas coisas relendo essa história. E eu queria compartilhar para vocês o que eu aprendi enquanto o milagre de Ana estava sendo gerado, enquanto ela estava esperando por Samuel. Quantos por aqui tem algum milagre aí que ainda está esperando? Eu tenho milagres, eu tenho coisas que para mim são impossíveis. E eu espero. Algumas coisas eu estou começando a esperar faz pouco tempo. Outras já tem mais tempo que eu espero do Senhor. Mas eu confio que está sendo gerado. E o milagre vem. Louvado seja Deus. E quando a gente fala de milagre, a gente lembra de alguma coisa que é impossível, humanamente falando. E como eu falei, muitos de nós muitas vezes esperamos há muito tempo, na nossa visão, né, no nosso relógio, está passando muito tempo. E muitos de nós começamos a esperar por esse milagre agora, porque já, graças a Deus, recebemos tantos outros do Senhor e podemos ver tantos outros acontecerem. Eu mesmo olho para a minha vida e vejo um monte de milagres. De antes de nascer até agora, eu vejo os milagres do Senhor. De antes de conhecer o Senhor e até agora, eu consigo
ver e perceber os milagres do Senhor. Só que entre essa coisa de milagre, tem o tempo de espera, né? E esse tempo, muitas vezes, ele é bem difícil. É agoniante. Às vezes faz a gente sofrer com força. Esperar, esperar, esperar. Agora quase cantei uma musiquinha de criança no meu tempo. Esperar, esperar. E a gente tem que aprender a esperar. Ou a gente aprende, ou a gente fica no meio do caminho. Mas não é fácil. Só que esse tempo de espera, ele é desafiador. Mas ele também pode ser muito educativo. Pode ser um tempo que pode nos abençoar. Depende de como a gente vai ver e se entregar à situação. Esse tempo de espera. E hoje a gente vai aprender com a mãe do profeta Samuel como nós podemos viver enquanto nós estamos esperando por nosso milagre. E algumas experiências que esse tempo de espera pôde trazer a Ana. E eu acredito que vai coincidir, vai parecer bem com a nossa vida, com o nosso tempo de espera, com as nossas situações. E a gente já leu, né, alguns versículos do capítulo 1 de Samuel. A gente leu do versículo 2 ao versículo 18. Então, uma das primeiras coisas que podem acontecer enquanto nós esperamos o milagre acontecer é viver experiências com Deus. Nós podemos viver experiências com Deus e nós podemos ter um relacionamento mais profundo com Deus. E é bom que a gente pense, veja e olhe para esse lado. Ter momentos de intimidade com Deus. Viver experiências com Deus. Ter um relacionamento mais sincero e profundo com Deus enquanto o nosso milagre não chega. Porque pode ser que a gente não perceba o milagre que a gente espera. Mas alguns milagres vão acontecendo dentro de nós. Porque aí o nosso caráter vai sendo aperfeiçoado, a nossa vida com Deus vai se fortalecendo. Isso, se a gente entender que o tempo de espera também pode ser um tempo abençoador. Não só um tempo castigante, um tempo angustiante, como muitas vezes ele é. E muitas vezes nós deixamos que a nossa espera, ela defina a nossa vida. E o que nos aconteceu, o que nos acontece, vai definindo o nosso caráter como crentes. Quando a gente lê o versículo 10, diz que Ana tinha se tornado amargurada. Você pode até conferir aí. Ana, estava aflita, chorando, estava amargurada. Ela tinha se tornado uma pessoa amargurada, porque o milagre dela não chegava. E não é fácil você viver com uma pessoa que lhe afronta todo dia, que fica cheio de desaforo com você, porque você não consegue não consegue fazer o que ela conseguia fazer. E ficava tentando diminuir Ana. Não é fácil. E ela acabou se tornando uma pessoa amargurada. E muitas vezes o que acontece com a gente é o quê? O nosso problema acaba definindo a nossa vida toda. O nosso problema, a nossa angústia, aquilo que nós precisamos acaba definindo quem nós somos. A gente anda por aí o tempo todo de cabeça baixa, a gente anda por aí o tempo todo, não me toque, ninguém pode triscar na gente, que a gente grita, não mexa comigo não que eu estou com problema. Não olhe para mim não com cara feia porque eu estou com problema. E parece que só a gente tem problema. E aí a gente fica naquela autodefesa, né? Porque a gente está cheio de problema. Só a gente precisa de um milagre. Só a gente precisa que Deus ouça. Só a gente precisa que Deus veja. Ninguém mais. E aí, ninguém toque na gente, ninguém... E muitas vezes a gente acaba também se vitimizando, né? Ai, Senhor. Oh, meu Deus. E a nossa oração é só aquela lamentação. A gente não consegue mais nem orar. Nem quando tem um momento de adoração, a gente não consegue orar. Porque a gente está tão acostumado a orar se lamentando, que a gente não consegue adorar. E a gente precisa ter cuidado para que a nossa amargura não tome conta da nossa vida de um jeito que a gente não possa mais adorar o Senhor. De um jeito que isso defina a nossa vida. Ou a gente vira coitadinho, ou a gente fica muito agressivo por causa dos nossos problemas. A gente precisa ter cuidado. Não é fácil, né? Passar pelos problemas. Não foi fácil para Ana e eu sei que não é fácil para você. Tem coisas que não são fáceis para mim. Ser afrontada, se sentir inferior, quem sabe impotente. Mas a gente não pode deixar que isso defina a nossa vida.
Se eu fosse olhar para a minha vida e pensar nas coisas ruins que já me aconteceram, eu ia andar com alguma coisa tendo que segurar já o meu pescoço, porque ele ia estar querendo arrastar no chão. Se eu fosse focar nisso. Se eu fosse pensar nas coisas que me aconteceram de quando eu era criança até hoje. As coisas que já tinham acontecido, mas eu não posso. Porque a minha mente precisa ser renovada em Deus. Eu preciso começar a pensar nas coisas que são do alto. Eu preciso de verdade ter confiança naquilo que eu digo que acredito, naquele Deus que eu digo que eu sirvo. Eu preciso fazer isso. Então, muitas vezes, quando eu passei um tempo que o diabo fez questão de ficar cantando na minha mente as minhas coitadices, sabe? As minhas frustrações, as minhas coisas. E aí eu tive que correr para ver se eu continuava viva. Vai para psicólogo e toma remédio e descobre uma depressão, isso e aquilo, porque estava aqui na minha mente o tempo todo. Tudo que tinha acontecido e como eu era coitadinha. Mas aí eu percebi que esse negócio não combinava muito comigo, não. Eu precisava tomar uma atitude diferente, porque eu não poderia deixar que as coisas ruins que aconteceram definissem a minha vida, dissesse quem eu tinha que ser e que muito menos ela definisse o meu futuro. Eu precisava olhar para o meu alvo, eu precisava buscar o Senhor de verdade. E eu encontrei no Senhor o que eu precisava. E Ana, ela não se conformava, Ana se rendia, Ana orava. A gente lê que todos os anos. Então isso não aconteceu só essa vez. Essa vez foi registrada aqui na Bíblia, mas muitos anos, muitas vezes, Ana estava indo junto com a sua família lá, adorar o Senhor, prestar sacrifícios. Então, muitas vezes a gente vai ter que, mesmo amargurado, mesmo triste, lembrar de voltar e ir adorar o Senhor e prestar sacrifícios ao Senhor. Porque a gente não pode estacionar no nosso problema. Ana não se conformava, ela se rendia, ela orava. E eu não estou dizendo aqui que você vai ter que deixar de se conformar com o seu problema e agora ficar determinando todo tipo de vitória e aí querendo mandar em Deus, dizendo que Ele tem que fazer ou não na sua vida, cheia de ordens. Eu estou falando que nós não temos que nos conformar com uma atitude de perdedores e de fracassados. Porque se nós buscarmos no Senhor a força que nós precisamos, nós vamos encontrar. Se nós buscarmos no Senhor o milagre que nós precisamos, nós vamos encontrar. Se nós buscarmos no Senhor tudo o que nós precisamos, nós vamos encontrar. E nós não podemos deixar as nossas lutas e que a nossa espera, esse tempo de espera, tire a confiança e a nossa vontade de orar, a nossa força. Mesmo que a força esteja aí pouquinha, mas nós precisamos buscar ao Senhor. A primeira coisa que acontece quando a gente vai ficando fraco é perdendo a vontade de orar. E quando o crente perde a vontade de orar, fica muito vulnerável. Qualquer coisa vai atacar e vai atacar com força, porque a gente não está se abastecendo. A gente só tem intimidade com a pessoa quando a gente começa a conversar com ela, quando a gente começa a buscar conhecer dela. E aí fica, eu converso com a Eliana conversa comigo, e aí a gente vai criando essa intimidade, a gente vai começando a se relacionar. E a mesma coisa com o Senhor. Não tem como a gente conhecer mais de Deus, sentir mais de Deus, provar mais de Deus e receber das bênçãos de Deus se a gente se afasta dele. E nós precisamos voltar a buscar o Senhor, nós precisamos voltar a orar. Nós precisamos estar diante do Senhor, porque é Ele que vai resolver a nossa situação. Ana, ela buscava o Senhor porque ela sabia que o único que podia resolver o problema dela era o Senhor. Eucana perguntou a ela, mas o que é que falta para você? Será que eu não sou melhor do que 10 filhos? Será que eu não... Porque quando eu dou alguma coisa a Penina, eu dou mais a você, eu estou sempre com você, você é a mulher que eu amo. E quando a gente fala isso, entende que esse mesmo amor não era voltado para a Penina, era com Ana. Mas Ana precisava de uma coisa que só o Senhor podia dar. Não era o marido que ia poder dar, não era a rival virando boazinha que ia poder resolver a situação. Ela precisava de alguma coisa de Deus. Ela precisava de algo que só o Senhor podia dar. E muitas vezes a gente fica procurando em outras coisas aquilo que pode resolver o nosso problema. Às vezes a gente está triste, está angustiada, a gente pensa logo no cinema, no shopping, em qualquer coisa, em procurar alguém para conversar no WhatsApp, mas a gente não lembra de orar.
A gente não lembra de falar com Deus. Quando a gente vem pensar, vem lembrar que Deus pode resolver, que Deus vai poder fazer e que Ele está ali disposto a nos ouvir e a tirar esse fardo das nossas costas e nos dar paz, a gente já sofreu tão desnecessariamente. A gente já colocou tanto peso a mais nas costas que a gente não precisava. E nós precisamos voltar a lembrar que é no Senhor que nós vamos conseguir resolver as nossas frustrações, resolver os nossos dissabores, os nossos dilemas. As nossas impossibilidades se tornam possíveis quando o Senhor age. E eu tenho certeza que Ele quer agir, Ele tem prazer em agir no nosso meio, porque Ele quer que o nome dEle seja glorificado. E foi para isso que nós somos criados, para o louvor da sua glória. Ana orou até obter resposta. Você pode ver no versículo 18. Ana precisava de um milagre. Ela orava por Samuel. Ela orava para que um milagre fosse gerado dentro dela. E quando o profeta abençoou Ana, ela se sentiu confiante. E a gente vê, a Bíblia fala que ela foi, comeu, e o semblante dela logo mudou. Ela já não estava mais triste, é isso que eu estou falando. Às vezes a gente vai procurar paliativos, procurar tantas outras coisas, mas a gente não para tentar ouvir a voz de Deus. E se a gente não fala com Deus, como é que a gente vai ouvir a voz de Deus? A gente quer, como é que eu vou ouvir a voz de alguém se eu não procuro falar com ela, se eu não chego perto dela? Fica meio difícil. Então, Ana precisava, e Ana ouviu a voz do Senhor quando o profeta foi lá e disse que o Senhor concedesse a petição dela. Então ela entendeu que ela estava ali tendo uma resposta. Se Ana tivesse simplesmente trancada no seu quarto e não tivesse se voltando para Deus de jeito nenhum, ela não teria escutado a voz de Deus. E o que eu acho também interessante é que no início o profeta ele interpretou errado, né? Não era alguma coisa comum naquela época uma mulher estar na igreja orando como Ana estava orando, passando tanto tempo lá, mexendo os seus lábios e chorando. E o profeta foi falar com ela, né? Chamou ela de bêbada. Até quando você vai ficar bebendo bebida forte, vinho? Vai ficar bebendo até quando? E o que eu acho muito interessante nessa parte é que Ana, ela se demonstra ser uma mulher mansa. Porque qualquer um de nós estivesse passando por um momento difícil, triste mesmo, agoniante, uma pessoa chegasse e viesse interpretar a gente mal, ou meio que falar sem saber, a gente diz assim, né? Falar sem saber do nosso problema e tomar suas próprias conclusões, a gente ia para cima com tudo. A gente não ia responder mansinho, não. A gente podia naquela hora ficar calado, mas depois a gente ia dar um jeito de dizer, mas eu vou falar para aquela pessoa, porque ela não sabe o que eu estou passando. Né? A gente podia agir desse jeito. Mas Ana foi diferente. Ela, quando a gente lê, a gente não percebe que Ana foi lá, ia correndo até Elcana ficar se queixando de Penina. A gente não vê que Ana, quando a gente lê, quando Penina ficava irritando Ana, ela ficava triste e chorava. Ela não gritava nem esbravejava. E que quando o profeta foi lá e chamou ela de bêbada, quando ela simplesmente estava com a sua alma amargurada e era uma mulher atribulada, que foi o que ela respondeu ao profeta, ela falou de um jeito manso, ela falou de um jeito sincero. Ela não deixou de dizer o que estava acontecendo com ela, mas ela foi respeitosa com o profeta e ela respondeu com humildade. E isso me ensina muito nas minhas formas de responder. E eu acredito que o Senhor trabalha quando a gente consegue ser humilde, quando a gente consegue ter esse respeito, quando a gente consegue ter humildade nas nossas respostas e nas nossas ações, mesmo que a gente esteja ferida, mesmo que a gente esteja lá acabada por dentro, mas o Senhor honra a nossa humildade. E quando eu falo humildade, não é querer se fazer de vítima, é diferente, né? Porque às vezes a gente está passando por um momento difícil e a gente fica fazendo questão de lembrar para todo mundo que está ruim, que está difícil o tempo todo. A gente faz questão de ficar assim. É diferente. A humildade com essa vitimização. E outra coisa que eu aprendi é que nem sempre as pessoas vão entender a nossa dor. Nem sempre as pessoas vão entender os nossos problemas, as nossas frustrações. Assim como Ana, a gente pode ser mal interpretada, né? A gente pode ser visto de outro jeito.
E algumas pessoas, elas são insensíveis espiritualmente e outras simplesmente não vão entender mesmo, porque o único de verdade que pode nos ajudar é Deus. E porque o impossível só quem faz é Deus. A gente às vezes fica colocando uma culpa no irmão que ele não tem, porque ele não é Deus. Ele não vai poder resolver todos os meus problemas. Ele não vai poder resolver todas as minhas situações, nenhuma das minhas situações impossíveis o meu irmão vai poder resolver. Me ajudar em oração ele pode. Mas só Deus pode fazer o impossível se tornar possível na minha vida. Só Deus pode me trazer o milagre. Então eu não posso ficar colocando uma culpa no meu irmão que ele não tem. Mas o que nós precisamos, mais uma vez eu falo, é aprender a voltar a buscar o Senhor. Se nós já buscamos, vamos continuar buscando. Vamos buscar mais. E se nós estamos tão fracos que a gente não consegue mais nem orar, já está achando que não vai acontecer nada, nós precisamos voltar a buscar o Senhor. E eu tenho certeza que o milagre vem sim. Quando nós buscamos ao Senhor, o milagre vem. E até às vezes a gente não entende a dor do outro, mas a gente fica todo revoltado porque o irmão não entende a gente. Mas não é toda hora que a gente percebe que o irmão está mal, né? Não é toda hora. E tem algumas outras coisas também que eu quero guardar no meu coração quando eu vejo Ana esperando por Samuel. E eu vou falar rapidinho aqui. O número são 6 coisinhas, mas eu não vou passar muito tempo não. A primeira coisa que eu olho para Ana e que eu quero guardar no meu coração, enquanto ela espera por Samuel, é que ela não ficava procurando, não ficava procurando paliativos, e ela não saiu se precipitando para resolver o problema dela. Ela buscou quem poderia resolver sua vida. E era no Senhor que ela buscava socorro e providência. E é no Senhor que nós precisamos e vamos encontrar socorro e providência. Não é em outro lugar, não é em outra pessoa, não é em uma coisa. É no Senhor que nós encontramos o socorro que nós precisamos, a providência que nós necessitamos. E a segunda coisa é que Ana não queria apenas ser beneficiada ou mostrar para Penina que também poderia dar um filho a Eucana. O interessante é que às vezes a gente vê pessoas que ficam buscando de Deus uma bênção, uma vitória, vamos dizer assim, só para mostrar para outra pessoa que também pode ter. Só para mostrar para outra pessoa que também pode conseguir. E fica botando a responsabilidade para Deus, né? Que Deus também vai me dar tal coisa para fulaninho ver que eu também posso, que eu também consigo. Ana não orava, Senhor, por favor, me dá filhos para eu passar na cara de Penina que eu posso ter filhos. Ela não fazia isso. Quando Ana buscava ao Senhor, era porque ela queria também honrar ao seu Deus. O versículo 11. Vamos só lembrar rapidinho. O versículo 11. E fez esta promessa ao Senhor. Senhor, olha para mim, tua serva, vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueças a tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que o dedicarei a ti por toda a vida, e que nunca ele cortará o cabelo. E Ana continuou orando, falando com Deus. Então, quando Ana pediu o milagre ao Senhor, ela já estava planejando, dizendo a Deus como era que ela ia agradecer por aquele milagre. E o mais curioso é que o milagre que ela esperava era o mesmo milagre que ela ia devolver ao Senhor. Ela queria aquele milagre, ela queria mostrar que Deus poderia fazer ela deixar de ser estéril. Ela queria honrar o Senhor com aquele milagre. Então ela não queria ser só beneficiada, ela queria honrar o Senhor também. Então que o nosso desejo por alguma coisa, aquilo que nós esperamos, seja algo que glorifique ao Senhor. Porque com certeza assim o Senhor vai nos ouvir, o Senhor vai nos atender. É a mesma coisa quando a palavra do Senhor nos ensina que muitas vezes nós oramos e não recebemos. Porque nós oramos só a fim de ser beneficiados, só para os nossos próprios deleites. Nós oramos só porque nós precisamos e isso não vai beneficiar ninguém. E glória a Deus, porque todas as vezes que Ele nos abençoa, ou abençoa alguém, eu não sei se você já percebeu, mas parece que essa bênção ela é estendida.
ela vai se alargando, porque o Senhor abençoa a Raquel e de alguma forma aquilo que abençoa a Raquel acaba me abençoando, mesmo que seja quando ela testemunha e a minha fé é fortalecida. Então, o nosso milagre, ele vai glorificar o nome do Senhor. E Ana, antes mesmo que o milagre chegasse, ela tinha o que oferecer ao Senhor. Antes de Samuel começar a ser gerado, ela já pensava em como ela já tinha o que fazer. Quando a gente vai procurar saber sobre Nazireu, né, que Samuel, ele foi consagrado ao Senhor, foi separado como Nazireu. E aí, eles não poderiam beber vinho, não poderiam tomar bebida alcoólica e, como também já foi dito aqui, cortar o cabelo. Então, provavelmente, Ana já não estava fazendo isso, porque ela estava se preparando para o milagre. Enquanto ela esperava o milagre, se ela sabia que Samuel, quando nascesse, não ia poder se misturar com essas coisas, ela provavelmente já estava se preparando, ela também já estava se abstendo dessas coisas. Porque enquanto se ela chegasse a ficar grávida a qualquer momento, aquele menino já era separado, porque ela já disse isso ao Senhor antes mesmo de saber que ele estava chegando. Então ela já vinha se preparando enquanto ela esperava pelo milagre. Enquanto nós esperamos o milagre, nós somos observados. Deus nos ouve e Deus nos vê. Aqui a gente vê o profeta. Ele ficou observando Ana lá da cadeira. Ficou observando Ana orando. E a mesma coisa acontece com a gente, só que pode não ser alguém aqui que vai ficar observando a gente, mas o Senhor está nos observando. Ele está vendo, enquanto a gente está se entregando ao Senhor. E eu tenho certeza que, porque a palavra de Deus nos garante, que se nós o buscarmos, nós vamos achar. E se nós pedimos, nós vamos receber. De acordo com a vontade do Senhor, para glorificar o nome dEle, nós vamos receber. Então nós podemos ter certeza que enquanto nós buscamos ao Senhor, Ele nos observa, Ele nos vê. E quando Ana recebeu o seu milagre, né, é o sexto ponto que eu quero guardar no meu coração, espero que vocês também possam guardar no coração de vocês, é que quando Ana recebeu o seu milagre, ela cumpriu a sua promessa e adorou ao Senhor. Quando a gente lê o capítulo 2, eu acho lindo o cântico de Ana. É lindo demais, depois você pode ler na sua casa. E você pode perceber a alegria do coração de Ana de poder ter recebido aquele milagre. A gente conhece a história, a gente sabe que Ana voltou para casa, teve relações com o seu marido, com Elcana, e ela engravidou. E depois Samuel nasceu, depois que ele foi desmamado, ela foi e levou o menino para o templo, e lá ele foi servir ao Senhor. Mas é lindo o capítulo 2, quando a gente vai ver a oração de Ana. Ela adorou ao Senhor e cumpriu a sua promessa. Que nós possamos lembrar da história de Ana, encher o nosso coração de esperança, fortalecer a nossa fé e tentar guardar essas coisas no nosso coração. Isso que nós ouvimos. Que nós podemos ofertar ao Senhor antes mesmo que o milagre chegue. Antes que Ele faça aquilo que nós pedimos tanto, nós podemos já começar a ofertar ao Senhor. Nós já temos o que entregar ao Senhor. Nós temos. Nós não estamos aqui na casa do Senhor como pessoas à toa. Nós não somos impotentes, nós não somos inúteis. Todos nós temos algo a oferecer ao Senhor. E se você não sabe o que você pode oferecer ao Senhor, a receita é a mesma. Ore, pergunte, peça, e Ele vai dizer o que você pode oferecer a Ele. Você vai sentir o que você pode oferecer ao Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor tem prazer em fazer com que a gente chegue mais perto dEle. Muitas vezes a situação não muda porque nós ainda precisamos aprender algumas coisas. Nós precisamos olhar diferente para a situação. E que em nome de Jesus a gente possa hoje sair daqui, não só olhando para o nosso problema e se sentindo aquela vítima que não pode levantar a cabeça e achando que não pode ter solução, que o nosso milagre é impossível demais para ser feito. Mas não existe isso para o nosso Deus. O que a gente acha muito é nada para Ele. E o que a gente acha pequeno é besteira, Deus não vai fazer. Isso é coisa besta da minha cabeça. O Senhor também pode fazer. Porque o nosso Pai, Ele é amoroso, Ele se importa. Ele sabe do que nós precisamos. Então nós não vamos deixar que as impossibilidades humanas
Porque todas as impossibilidades são humanas. Porque para Deus não existe impossibilidade. Não existe impossível. Nos faça desistir de buscar o Senhor. Enquanto nós tivermos vida, enquanto você tiver vida, ore. Enquanto o milagre não chega, busque. Busque ao Senhor. E não importa se nós somos mal interpretados, se não entendem a nossa espera, o que importa é que a Bíblia nos garante lá em Isaías, o capítulo 40 e o versículo 31, que mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Não importa se a caminhada é longa ou curta, se você tem que correr muito ou pouco, você não vai se cansar, você não vai se fatigar, porque você espera no Senhor e é Ele quem renova as suas forças. Mas nós precisamos confiar, não é só ler porque é bonito, a gente precisa confiar. A gente aprende lá em Tiago que se a gente ouve a palavra do Senhor e não confia, não acredita, não aplica na nossa vida, a gente vai ser igual um homem que olha no espelho, dá as costas e já esqueceu da sua imagem. Nós precisamos guardar e praticar aquilo que nós aprendemos. Porque o nosso milagre, ele pode estar sendo gerado hoje. Mas se a gente desistir, a gente não vai ver Samuel nascer. Oferte ao Senhor antes que o milagre chegue. Mostre que você confia. E eu tenho certeza que o seu milagre vai chegar. E eu tenho certeza também de uma coisa. Que Deus, como para tudo embaixo do céu, embaixo do sol, tem um tempo determinado. O nosso milagre já tem um tempo determinado por Deus. Então confie, que parece que faz tempo, mas o Senhor tem a data certa marcada. Que nós possamos pedir ao Senhor que nos ajude a aprender o que Ele quer nos ensinar nesse tempo de espera. Porque o tempo de espera, ele não precisa ser só castigante. Ele também pode nos ensinar muitas coisas. Amém?